Neste vídeo, apresentaremos a nova tela de distribuição de estoque. Ela está disponível na versão Plus, mas atenção a esses detalhes. Para utilizá-la sem limitações, é necessário adquirir uma licença adicional com o nosso setor comercial. É possível utilizar a tela sendo Plus sem a licença, porém haverá limitação de uso de apenas 2 filiais adicionadas nos grupos de distribuição. Liberamos essa tela também para que os clientes Advanced Corporate Gold possam usá-la em demonstração. Entretanto, serão exibidos somente os 100 primeiros produtos cadastrados e não será possível terminar o processo de distribuição de estoque. Isso posto, vamos seguir. A princípio, poderão ser utilizados apenas produtos do tipo normal e grade. Primeiramente, devemos cadastrar os grupos de filiais de distribuição de estoque. Acesse o menu Cadastros, Filiais, Grupos de filiais de distribuição de estoque. Clique em Novo. Definiremos se as filiais irão enviar e receber produtos e também o percentual que cada filial poderá receber das mercadorias que estão sendo distribuídas. Então, insira o código ou clique na seta para buscar o disponível e dê um nome para esse grupo. Em seguida, aperte o sinal de mais para incluir as filiais. Marque se a filial irá enviar, receber ou ambos. Depois, informe o percentual que poderá ser recebido por cada uma em relação aos itens que estão sendo partilhados. A ordem que as filiais ficarão dispostas nessa tela é bastante importante no processo de distribuição. Veja o nosso exemplo. Inserimos 5 filiais. A matriz apenas enviará o estoque, já as demais apenas receberão. Então, da filial 2 a 5, deixaremos com os percentuais de 50, 25, 15 e 10, respectivamente. Isso indica que, no momento da distribuição do estoque, a filial 2 deverá ter 50% da demanda atendida antes de o processo buscar as próximas filiais, em ordem. Os botões ao lado permitirão adicionar, remover e reordenar as filiais. Agora, realizaremos as próximas configurações para poder dar início ao processo de distribuição do estoque. Acesse o menu Movimento, Transferências, Configurações de distribuição de estoque. Veja que existem configurações para saídas e transferências. Vamos determinar em cada uma delas os campos padrão. No caso de saídas, a operação, a tabela de preços e a tela. Em transferências, as operações de saída e entrada, a tabela de preços, o tipo de transferência e ainda se deve ou não permitir o lançamento com preço igual a zero. Para as duas configurações, saídas ou transferências, lembre-se de realizá-las para cada filial, fazendo a seleção do campo filial e gravando. Com tudo parametrizado, vamos fazer a parte de análise e distribuição. Acesse o menu Movimento, Transferências, Distribuição de estoque. Pressione o botão Novo. Insira uma descrição, busque o grupo de distribuição, informe o período de vendas e o período futuro para análise. Abaixo, escolha se levará em consideração os pedidos e as reservas. Também marque caso queira remover automaticamente os produtos que não necessitam de distribuição. À direita, utilize os filtros pertinentes a fim de agilizar o processo de busca. Em Estratégia, temos as seguintes possibilidades. De acordo com o cadastro, fará distribuição conforme foi definido no cadastro de grupos de distribuição. Quantidade iguais, fará distribuição igualmente para cada filial, quando possível. Por peso de demanda, a filial que precisar de mais itens receberá maior quantidade. 50% por 20%. Fará distribuição de 50% para a primeira filial do grupo de distribuição, depois 20% para a segunda e o restante para as demais. Por estoque mínimo. Suprirá as demandas de estoque mínimo de cada filial antes de prosseguir para a próxima, respeitando a ordem definida no grupo de distribuição. Por estoque ideal. Suprirá as demandas de estoque ideal de cada filial antes de prosseguir para a próxima, respeitando a ordem definida no grupo de distribuição. Manual. O usuário informará manualmente as quantidades que pretende distribuir. Com todas essas questões estabelecidas, aperte em Gravar. Na aba Análise, serão mostrados os produtos encontrados para a distribuição, junto com as suas vendas, demanda, estoque atual e o quanto sobra ou falta em cada uma das filiais do grupo de distribuição.
Note que a coluna demanda é editável, para caso queira aumentar ou diminuir a demanda de determinado produto nas filiais. Ao lado, no botão de menos, é possível remover o produto selecionado, os produtos com a coluna sobra/falta zerada em todas as filiais, os produtos com a coluna sobra/falta positiva ou zerada em todas as filiais, ou os produtos com essa coluna negativa ou zerada em todas as filiais. Já no ícone representado por um X, podemos desconsiderar as reservas e/ou os pedidos. Grave as alterações caso tenha feito. Agora em distribuição, o sistema mostrará como a distribuição será feita. Podemos verificar as quantidades atendidas completamente, parcialmente, não atendidas e as que não precisam de distribuição de estoque. Essas informações estão classificadas com ícones coloridos. Colocando o cursor do mouse em cima de cada um deles, é possível visualizar os dados relacionados às quantidades. Na lateral, temos os botões para remover produtos, para alterar a estratégia, para ver as informações de distribuição e para exportar os produtos que não tiveram a demanda atendida. Para concluir o processo de distribuição, vamos para a aba Confirmação. Em Tipo, selecione qual é o tipo de movimentação que pretende gerar, uma saída ou uma transferência entre filiais. Selecionando o tipo Saídas, será gerada uma saída da filial que distribui as mercadorias. Entretanto, a entrada não será feita automaticamente na filial que receberá os produtos, ou seja, o responsável pelo processo deverá fazer a entrada de forma manual na filial que está recebendo os itens, com base na nota fiscal emitida pela filial de origem. Caso queira averiguar as informações de filial de origem e destino, quantidade e valor, clique em Resumo. Para finalizar, aperte em Processar saídas. Já com o tipo Transferência entre filiais, o processo será o mesmo que já temos no sistema, porém apenas com os tipos 1 e 3. Para concluir, clique em Processar transferência. Tanto para o tipo Saídas quanto para o Transferência entre filiais, é possível ver o status e seus detalhes. Pronto! Essa é a mais nova funcionalidade do Shop Control 9, que, assim como as demais, tem o objetivo de facilitar o dia a dia das empresas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso setor de suporte técnico.